Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou contar para vocês a história do Robert Hansen. Mas antes da gente já pular para a história, eu queria pedir para vocês deixarem já o like de vocês, já se inscreverem no canal e deixarem no comentário o que vocês acham do vídeo, o que vocês querem ver da próxima vez, que eu vou ficar mais que feliz em ler todos os comentários possíveis. Então, vamos para a história? Robert Hansen nasceu dia 15 de fevereiro de 1939 em Iowa, nos Estados Unidos. Ele era filho de pai dinamarquês e mãe americana. O pai dele, ele tinha uma padaria onde toda a família trabalhava, tanto ele quanto o irmão mais novo e a mãe. O pai dele sempre foi muito duro, muito trabalhador e sempre exigiu demais dos filhos e da esposa. Então, com isso, o Robert ele acabou crescendo, trabalhando nessa padaria. Ele era obrigado pelo pai a acordar antes das 2 da manhã, chegar na padaria, trabalhar das 2 da manhã até umas 6h30, saindo da padaria por volta das 6h30 da manhã, indo para a escola às 7 da manhã, onde ele ficava até o meio da tarde e voltava a trabalhar na padaria até quase a noite. Com pouco tempo de descanso, sendo uma criança muito jovem, ele ficava muito cansado e com isso ele acabava dormindo nas classes durante a aula, e o que levou o currículo escolar dele a ser muito ruim, com notas muito baixas. E ao mesmo tempo que ele tinha que trabalhar, ele tinha que estudar, como eu falei, o pai dele era muito difícil de lidar e ele era canhoto. E naquela época o pai dele via ser canhoto como uma coisa ruim e forçava o filho a escrever com a outra mão, a ser destro. E isso causou muita ansiedade no Robert, que ele cresceu numa família onde o pai dele exigia muito dele. A mãe dele era uma boa mãe, sempre dava muito carinho, amor e atenção, porém o pai sempre foi muito difícil, e toda essa ansiedade crescendo nessa família, todas as obrigações que ele tinha, as tarefas, as coisas que ele tinha para fazer, ele cresceu sendo uma criança muito ansiosa. E por conta de todo esse estresse, ele teve muito problema com acne, onde causaram muitas cicatrizes no rosto. Toda essa ansiedade que ele cresceu acabou causando que ele ficou gago a partir de uma certa idade. E ele sofreu muito bullying na escola, ele sofria muito bullying dos amigos, ele não conseguia namorada, enfim. Ele sempre foi uma criança muito tímida, que não tinha amigos por conta de tudo isso, tanto os trabalhos, quanto a ser gago, quanto o pai sendo duro. E ele nunca foi uma pessoa de muitos amigos, ele sempre foi muito solitário. E com isso, depois que ele ficou um pouco mais velho, ele acabou criando hobbies para fazer sozinho. Então ele era ótimo com pesca, ele era um ótimo caçador, e ele também ganhava muitos prêmios por ser um ótimo atirador de arco e flecha. E com toda essa vida, que ele trabalhou a vida inteira com o pai, em 1957, aos 17 anos ainda, ele se alistou para o exército dos Estados Unidos, onde ele serviu por 1 ano até ser dispensado. E nesse meio tempo ele também acabou conhecendo uma mulher, onde ele se casou, mas ele logo se divorciou. Por volta de 1967, ele acabou mudando para Anchorage, que é no Alasca, com a esposa e 2 filhos. E lá ele seguiu a carreira que ele sempre teve, com o pai. Ele comprou uma padaria e ele corria a própria padaria dele. E ele era muito bem sucedido. A cidade de Anchorage é grande para o Alasca, mas assim, é uma cidade pequena. Então ele era muito conhecido pelas pessoas, enfim, ele era um homem de família e bem conhecido. Apesar de ser gago, isso nunca chegou a interferir ele nessa cidade, por isso que ele morou lá por tanto tempo. Após alguns anos morando nessa cidade, em 1972, acabou que muitas mulheres começaram a desaparecer dessa cidade. Enfim, a polícia acabou achando que talvez fosse um assassino em série que tivesse solta, ou enfim, eles não sabiam exatamente o que era, mas muitas mulheres começaram a desaparecer. E elas eram todas mulheres de programa ou dançarinas exóticas. Depois de um tempo que essas mulheres estavam desaparecendo, 2 caçadores estavam numa área muito remota do Alasca. E nessa área é muito difícil chegar, você consegue chegar apenas com um barco ou com um avião particular de caça. E depois de caçar o dia inteiro, esses caçadores estavam voltando para casa, e no caminho para o meio de locomoção deles, que eu não sei exatamente se era um barco ou se era um avião,
eles encontraram uma bota no meio da lama. E dentro dessa bota eles encontraram esqueletos humanos, e foi quando eles acionaram a polícia. E quando a polícia fez toda a investigação deles, eles acabaram levando esse corpo para autópsia, e lá eles descobriram que era uma jovem mulher de 17 anos, por volta dos 17 aos 23 anos, e ela foi assassinada sendo baleada 3 vezes nas costas. Próximo a ela, a polícia também encontrou uma bala, que era correspondente a uma arma de caça, e o que eles acharam mais estranho ainda é que eles acharam um pano que parecia estar cobrindo os olhos dela, então ela parecia ter sido vendada antes de acabar falecendo, e também a roupa que ela estava usando não tinha furo nenhum dos tiros que ela acabou levando, então o que levou a polícia a acreditar que ela estava nua quando ela foi assassinada e ela foi vestida pós-morte. A autópsia acabou confirmando que era Sherry Morrow, de 23 anos, que foi morta. E ela tinha sido desaparecida 10 meses antes do corpo dela ter sido encontrado. E o relato da família e dos amigos dela é que quando ela desapareceu, é que ela estava indo encontrar um fotógrafo que pagou $300 a ela para tirar fotos dela para uma revista. E que ela estava super animada para tirar essas fotos porque ela queria ser modelo. Porém, quando ela foi encontrar esse fotógrafo, ela nunca mais voltou para casa. Durante essa investigação da polícia, né, nessa lama, eles encontraram um outro corpo, porém ele já estava num modo de decomposição muito avançado e eles não conseguiram descobrir quem era aquela moça que tinha sido morta, mas também tinha sido morta pelo mesmo jeito, tiro, foi vestida pós-morte, era uma mulher, porém eles não conseguiram identificar quem era essa moça. E depois de muito tempo, né, sem provas, sem evidência, sem, enfim, nenhuma forma de prosseguir com essa investigação, a polícia acabou arquivando esse caso. Até que quase uma década depois, dia 13 de junho de 1983, a polícia foi acionada novamente, mas dessa vez para uma vítima que ainda estava viva. Ainda estava escuro na rua, um motorista estava passando próximo ao aeroporto quando ele viu uma moça correndo na direção do carro dele pedindo ajuda. Ela estava correndo com os braços para cima, tinha uma algema caindo pelo braço e ela estava seminua, ela estava sem as roupas de baixo e estava apenas com uma blusa ensanguentada. E quando ele parou a caminhonete dele, ela correu para dentro do carro e ela já se jogou no chão para se esconder e não ficar à vista na janela do carro porque tinha alguém seguindo ela. Com isso, né, vendo todo o pânico dessa moça, o motorista acabou acelerando e levou ela para um outro lugar. E foi quando eles pararam o carro que ele notou que, na verdade, ela não era mais velha que 16, 17 anos. E, de fato, ela tinha apenas 17 anos na época e ela trabalhava como garota de programa na região de Anchorage. E ele acabou deixando ela no motel onde ela morava, né, a pedido dela, não levou para a polícia. Porém, quando ela chegou nesse motel, ele acionou a polícia e também uma moça que trabalhava no motel viu toda a situação de como ela estava e acionou a polícia também. Quando a polícia chegou para conversar com ela, ela já deixou eles entrarem no quarto dela, ela ainda tinha a algema caída, ela ainda estava ensanguentada, ela estava em estado de pânico, porém ela contou toda a história com muitos detalhes. E essa foi a história que ela acabou contando. Na noite anterior, ela estava trabalhando nas ruas de Anchorage, quando um carro parou na rua e pediu para contratar os serviços dela. Ela não viu nada errado com o cara, ela disse que normalmente ela sempre olhava a pessoa para ver se tinha algum risco, enfim, para ver se era uma pessoa que parecia assustadora ou não. E ela falou que era um homem de óculos, um pouco mais velho, que parecia bem calmo, parecia um homem de família e realmente só estava ali procurando um pouco, né, de relaxamento, vamos dizer. E com isso, ela entrou no carro, porque ela achou que fosse seguro, porém, na hora que ela entrou no carro, ele já colocou direto uma algema no braço dela e já tinha uma arma apontado a ela, falando para ela ficar quieta, senão ele ia atirar. Ela seguiu as ordens que ele deu e ele acabou dirigindo ela para casa dele. Ela deu todos esses detalhes para a polícia, ela deu os detalhes de como a casa era por fora, o caminho. E a história que ela estava contando estava muito detalhada. E quando ela chegou nessa casa, ela viu que tinha muito animal empalhado, tinha muitos animais da caça dele, né, os troféus dele, tinha muitos espalhados pela parede, enfim, na mesa, em todos os lugares. Ela viu que era uma casa de caçador e foi quando ele a levou pro sótão da casa. E chegando no sótão, ela viu que tinha uma corrente presa no teto e foi onde ele a prendeu e ele abusou dela
por horas e horas e horas. Quando ele finalmente se cansou, já estava de manhã, então já tinha passado por volta de umas 8 horas. Ele falou que ia dormir e quando ele acordasse, ele levaria para a cabana dele nas montanhas, para que ela passasse ali uns dias com ele e depois ele deixaria ir embora. Quando ele acordou, ela notou que ele estava colocando todas as armas, munição, enfim, todas as coisas de caça dele dentro do carro. E quando ele finalmente terminou de colocar todas essas coisas dentro do carro, ele colocou ela dentro do carro e eles foram pro aeroporto da cidade. Chegando nesse aeroporto, ele tirou tudo do carro, colocou tudo dentro do avião. Quando ele foi tirá-la do carro para colocá-la no avião, ela acabou escapando e foi quando ela correu e achou esse carro e entrou dentro desse carro. Como a polícia já tinha toda a informação que eles precisavam, eles falaram que iam levá-la para o hospital e a caminho do hospital ela estava tão próxima ao aeroporto que ela falou: por favor, vamos parar lá para a gente ver se o avião ainda tá lá para vocês terem mais informação e ver que eu tô falando realmente a verdade. E a polícia fez exatamente isso. Eles foram até o aeroporto e eles encontraram o avião, de fato ainda estava lá, e eles pegaram todas as informações possíveis do avião e foi quando o segurança do aeroporto veio conversar com a polícia. Ele falou que a pessoa, né, o dono do avião estava lá algumas horas antes, ele estava agindo muito suspeito e foi quando esse segurança tirou um vídeo do carro desse homem só pra, enfim, só pra ter alguma informação caso realmente essa suspeita dele fosse concreta. E de fato foi. Ajudou muito a polícia conseguiu pegar a placa do carro, então eles conseguiram, né, ver que o dono do carro era o mesmo dono do avião e que era o Robert. E quando eles foram na casa do Robert, eles viram que tudo que a vítima, né, já tinha falado para eles que aconteceu, tanto a entrada da casa, quanto o sótão, quanto dentro da casa, era exatamente como a vítima falou. Porém, a polícia não pôde fazer nada porque o Robert falou que ele tinha um álibi, que eram os amigos dele, que ele tinha passado a noite com os amigos dele, bebendo cerveja e conversando, e que essa moça estava falando mentira porque ele não quis pagar pelos serviços que ela fez, que ela estava cobrando muito caro, então ele pagou menos. Então a polícia voltou para conversar com a Cindy para ver se ela não exagerou na história que ela contou, e ela falou: não, eu não exagerei, eu tô falando a verdade. E foi quando a polícia propôs a Cindy fazer um teste do detector de mentiras. E ela negou, que ela não achava necessário ela ter que fazer mais alguma coisa traumática para provar que a história dela é verdade. E a polícia perdeu confiança, né, no que ela estava falando fosse verdade, então ela acabou indo embora da cidade, porque o caso acabou esfriando e eles arquivaram o caso, porque ela não fez esse teste, e ela acabou ficando com medo de continuar morando naquela cidade e se mudou. E como eu falei, esse caso acabou esfriando e foi arquivado. Porém, 3 meses depois, próximo ao local onde as outras vítimas tinham sido encontradas, nas montanhas, uma equipe de construção, eles estavam trabalhando e eles encontraram mais um corpo de 2 vítimas. Um foi a Paula Goldwyn, de 17 anos. Ela foi morta exatamente do mesmo jeito e a bala que encontraram ao lado dela combinava com a bala dos casos anteriores. E o outro foi uma vítima que não conseguiu ser conhecida porque o corpo dela já estava muito decomposto para ser reconhecido. Porém, era também uma vítima de por volta de 17 anos, como a Paula e as vítimas anteriores. E como essa bala combinava com os casos anteriores, a polícia finalmente teve provas de que realmente tinha um assassino em série por volta da cidade. E muitos já acreditavam que o Robert era esse assassino em série, muitos policiais. Porém, eles não tinham provas ou evidência suficiente para incriminar ele. Com isso, eles acabaram acionando o FBI, onde o agente John Douglas acabou criando um perfil de quem ele achava que fosse esse assassino em série. E nesse perfil, ele descreveu 100% o Robert. Era um homem por volta de 40 anos, que tinha uma família, que tinha um negócio que ele estava correndo bem, que era bem conhecido pela cidade, que ele tinha algum hobby de caça ou pesca, enfim, algo com muita paciência. E também o que acabou com certeza levando a polícia a acreditar que fosse ele, que essa pessoa ou tinha língua presa ou era gago, que era o caso do Robert, ele era gago.
E como esse John Douglas, ele praticamente criava perfis perfeitos para assassino em série, normalmente estavam sempre certos e corretos, né, o perfil que ele criava, um juiz acabou vendo, né, esse perfil, e ele acabou dando um mandato de busca para a casa do Robert. E dessa vez, quando eles entraram na casa do Robert, eles encontraram muitas evidências. Eles encontraram armas que combinavam exatamente com as balas que foram encontradas ao lado dessas vítimas. Eles encontraram um mapa que tinha 37 marcas de onde a polícia acreditava que fossem vítimas, e de fato, todas as vítimas encontradas até agora estavam marcadas nesse mapa. Eles também encontraram joias de mulheres, muitas joias de mulheres, inclusive uma dessas joias, ela era de uma das vítimas, da Cindy, que era um colar. E, enfim, foram muitas evidências que foram se acumulando ali, a polícia foi juntando essas evidências para incriminar o Robert. E quando a polícia estava carregando a van, né, o carro deles, com todas essas evidências, uma das vizinhas acabou vindo para conversar com a polícia. E ela estava muito nervosa, muito estressada, e ela acabou falando para a polícia: olha, meu marido, ele foi um álibi para o Robert 3 meses atrás, porém a gente não sabia o quão sério era a situação que ele estava envolvida, e meu marido acabou mentindo que ele passou uma noite junto com o Robert bebendo e conversando. Ninguém viu o Robert aquela noite. E foi quando ele de fato foi incriminado, a polícia juntou toda essa evidência e foi interrogar o Robert. Nessa interrogação, o Robert falou: realmente, eu matei essas vítimas, porém, eu só vou falar que eu matei elas, eu não vou contar mais sobre nenhuma. Então, foi quando a polícia decidiu que eles só iam incriminar ele por 4 casos, contando que ele contasse todas as vítimas dele. E ele acabou aceitando esse acordo com a polícia, e ele acabou contando que marcas que estavam no mapa realmente eram vítimas que ele havia matado. E ele acabou levando a polícia também para todos esses locais para tentar desvendar o corpo dessas vítimas. Acabou que no final a polícia acabou encontrando um total de 17 vítimas, juntando as vítimas que eles encontraram uma década atrás, e o Robert acabou contando como ele de fato matava essas vítimas. Ele conseguia essas vítimas através de contratar os serviços dessas mulheres de programa, ou ele também prometia para essas dançarinas exóticas de que ele era um fotógrafo, ele faria um ensaio fotográfico com elas e ele pagaria $300 a elas para que elas pudessem, né, posar para ele. Porém, todas as vezes que essas vítimas entravam no carro, ele as prendia da mesma forma que ele fez com a vítima que foi encontrada viva. Ele até comentou com a polícia de que ficou meio automático para ele já algemar e já tirar a arma já para assustar essas vítimas e mantê-las no carro. Ele as levava para casa, normalmente quando a esposa e os filhos não estavam em casa, abusava delas sexualmente por horas, e quando ficasse a noite, né, mais escuro, ele as levava para o avião. Nenhuma outra vítima conseguiu escapar dele antes. E ele acabava entrando nesse avião, indo para a cabana dele nas montanhas, que era nessa área remota, que era praticamente uma ilha, porque o rio corria em volta com uma correnteza muito forte, onde essas mulheres não conseguiam passar, né, por esse rio, porque realmente a correnteza era muito forte, a água muito fria, então ou elas morriam com a correnteza ou de hipotermia. E chegando lá, ele abusava delas de novo, e ele soltava essas mulheres nas florestas por volta ali, e ele deixava elas nuas. Então elas corriam, porque elas achavam que estavam soltas, porém, apesar de ser uma ilha, era muito grande, então elas sempre achavam que estavam conseguindo fugir, e ele estava sempre caçando elas. E quando o elemento já estava afetando elas, né, tanto o frio quanto a falta de comida, a falta de água, ele esfaqueava elas e colocava uma venda no rosto dela e prendia os braços. E aí ele conseguia caçar elas através do sangue que elas deixavam, os rastros de sangue que elas deixavam pelo chão. E quando ele se cansava, ele atirava nelas à distância, e aí ele vestia elas e as enterravam numa cova rasa. No geral, as suas vítimas tinham todas por volta de 17 a 23 anos, óbvio que tinham umas mais velhas, outras mais novas. Eram todas
mulheres de programa ou dançarinas exóticas. Ele acabou sendo sentenciado para o resto da vida dele, onde ele acabou morrendo na prisão em 2014. A polícia ainda acredita que tenham vários mapas perdidos com mais e mais vítimas, que não foram apenas essas 37 vítimas que ele teve, né? E afinal de contas apenas 17 que foram realmente encontradas. Porém, a polícia acredita que foi muito além disso. Ele também tinha passagem pela polícia por volta dos 20 anos de idade, quando ele colocou a escola dele, quando ele colocou fogo no ônibus da escola, que acabou pegando fogo na escola inteira, queimando muitos instrumentos, queimando a escola no geral e o ônibus da escola. Ele também foi preso no passado por atacar mulheres, estuprar mulheres e, enfim, ele era um homem horrível que acabou ficando muito tempo solto para causar muito mal. Enfim, essa é a história do Robert Hansen. Eu espero que vocês tenham curtido essa história. Se eu puder pedir para vocês deixarem lá um like no vídeo, deixarem um comentário, se inscreverem no canal e falar para mim o que vocês acharam dessa história. Eu sei que é uma história terrível, e histórias assim a gente nunca imagina que realmente aconteça, mas infelizmente acontece. Bom, vou ficar esperando vocês pro próximo vídeo. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais. Tchau!